Professor, está em trâmite na Câmara dos Deputados o ACE, lançado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, segundo o qual o que é acordado entre trabalhadores e empresários prevalece sobre o legislado, na CLT. A CLT, segundo a cartilha do sindicato filiado à CUT, exerce um controle excessivo e com regras engessadas sobre as relações trabalhistas. Qual a sua opinião sobre a CE? As duas formulações do sindicato estão equivocadas, na minha opinião. Primeiro, começamos pela segunda parte, a CLT. A CLT, naturalmente, ela é de 43. Ela consolidou as leis do trabalho desde 1931 até 43. E ela tem duas faces. Ela tem direitos do trabalho e tem, da sua outra face, uma forma, não é, de organizar a estrutura sindical. É evidente que nós podemos imaginar, não é, tantos anos depois de vigência da CLT, que ela, em vários aspectos, tem elementos de disfunção. Mas o que é essencial hoje é o seguinte: no que concerne os direitos do trabalho, o mundo hoje vive em escala global. O cenário europeu é o mais expressivo, mas os Estados Unidos também o são, né? Uma destruição tão aguda de direitos do trabalho, que se for para alterar a CLT hoje, o interesse do grande capital é destruir os direitos do trabalho e não melhorá-los. Essa é que é a questão. Então, no momento, é que nem um jogo de futebol, no momento em que o time está na defensiva, né, se você abrir a defesa, você vai apanhar mais ainda, né? Nós não podemos, a CLT só poderia ser modificada se ela contemplasse avanços. Dou um exemplo: a empregada doméstica acabou de ser incorporada como conjunto da classe trabalhadora. Este é um avanço. Qualquer mudança na CLT que diminua os direitos do trabalho, que flexibilize ou informalize, é precarizar a força de trabalho. O acordo especial é, nesse sentido, muito negativo. Porque, primeiro, né, o negociado sobre o legislado subverte toda a Constituição brasileira e, em particular, a CLT. Porque se aí cada sindicato vai negociar o que quer. O sindicato do ABC, se tiver força relativa, e não é mais a mesma força que tinha no passado, por suposto, mas se tiver força relativa, poderá ter aqui um ganho ou outro. Mas os sindicatos enfraquecidos vão ser pressionados pelo patronato em várias outras áreas, imagine telemarketing, comerciários, né, a negociar pontos abaixo, num patamar inferior, o que vai trazer prejuízo. É uma concepção neocorporativa dos sindicatos, não pensa na classe, mas pensa numa parte isolada da classe, imaginando, tá certo, que o ABC ainda é o polo mais avançado da classe trabalhadora brasileira. Ele já foi, tá certo? No passado recente, nos anos 70, é inegável a importância. Hoje a classe trabalhadora tem, se você for consultar os operários de São José dos Campos, eles são contrários, os operários de Campinas são contrários a esse acordo, e várias categorias de trabalhadores são contrários porque o princípio do negociado se sobrepondo ao legislado acaba com os direitos sociais do trabalho, conquistados com décadas e séculos de luta. Isso não é bom para a classe trabalhadora. Professor, existe um descompasso entre a organização do trabalho hoje e o sindicalismo? Existe, não é? Como existiu no século XIX para o século XX. Quando nós mudamos do século XIX para o século XX, né, as indústrias do século XIX, né, ainda não eram, na sua totalidade, né, e eu não falo só no Brasil, eu falo também nos países capitalistas avançados, as indústrias não eram ainda indústrias de massa como nós conhecemos no século XX com a indústria automobilística, com a Ford, com a Volkswagen, com a General Motors, etc. Não é? Então, quando nasceu a indústria taylorista e fordista, aquela que o Chaplin magistralmente caricatura no seu excepcional filme Os Tempos Modernos, o antigo sindicato de ofício do século XIX teve que tornar-se um sindicato de massa do século XX. E isso demorou. Do século XX para o século XXI, o que nós tivemos, né? De modo sintético e breve? Uma mudança profunda do modo de produção, seja esse modo de produção, né, de mercadorias corpóreas, automóveis, geladeiras, seja o modo de produção de realização de serviços, né? Isso significa que a indústria, a planta hoje produtiva, a empresa, vamos falar no sentido mais amplo, é flexível, é enxuta, tem trabalhadores polivalentes, um número muito menor de trabalhadores do que a Volkswagen do Brasil chegou a ter mais de 40 mil operários. Hoje tem muito menos e produz 3 vezes mais, 4 vezes mais, não é?
em termos de produtividade, o que significa que as plantas se tornaram mais flexíveis, mais enxutas, e mudou, como eu venho chamando há vários anos, mudou a uma nova morfologia da classe trabalhadora. Então, por exemplo, numa empresa, hoje você tem o trabalhador estável, o trabalhador instável, o terceirizado com direito, o terceirizado sem direito. Você tem a trabalhadora homem, o trabalhador homem, a trabalhadora mulher, tá certo? Você tem o trabalhador qualificado, não qualificado. Você tem o trabalhador part-time, full-time, o terceirizado dentro, o terceirizado fora. Para o sindicato representar tudo isso, ainda mais aquele sindicato herdeiro da fase taylorista e fordista, é difícil. A empresa taylorista e fordista é uma empresa vertical. O sindicato que lhe correspondeu foi um sindicato também vertical, institucionalizado. As empresas hoje se horizontalizaram, são estruturadas em redes. Ao invés de uma planta concentrada com 15 mil operários, você tem 10 unidades esparramadas, tá certo? Com uns 500 trabalhadores. É muito diferente. Como é que você organiza isso? É um desafio para os sindicatos. Mas eu nunca disse que os sindicatos iam desaparecer na minha produção crítica de sociologia do trabalho. Eu sempre disse que os sindicatos estão desafiados a serem hoje um sindicato de classe, né, contemporâneo. Eles têm que compreender essa nova morfologia do trabalho e como ela é. Dou só um exemplo simples. O call center hoje tem mais de quase 1,5 milhão de trabalhadores e trabalhadoras. 70% a 80% desse contingente é feminino. Não é possível que um sindicato seja dirigido 70% a 80% por homens, quando 70% a 80% dos trabalhadores, né, do call center são trabalhadoras, são mulheres. Né? Se a massa se os trabalhadores informais hoje chegam a 40% quase da nossa força de trabalho, como é que você organiza os trabalhadores informais? Se os terceirizados hoje são em torno de 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, como é que você organiza os terceirizados? São desafios que os sindicatos estão buscando responder. E veja, estão tentando, alguns mais, outros menos. Alguns avançando mais, outros mais prisioneiros de uma concepção ainda de um sindicato do passado. Mas são desafios que os sindicatos têm sabido enfrentar e alguns deles oferecido respostas, inclusive no cenário mundial. A última pergunta, professor, é: como a relação entre capitalismo financeiro e a reorganização do trabalho hoje se dão? De modo decisivo. A lógica que impera hoje é a lógica do capitalismo financeiro. E, atenção, capitalismo financeiro não é só capital fictício. O que é o capital fictício? É esta parcela do capital financeiro que é especulativa, puramente especulativa, que você saqueia aqui, ali, acolá, isto pode dar grandes lucros, como pode quebrar também. Não é? Mas o capitalismo financeiro é também, isso nós aprendemos, não é, com os clássicos do século XX, Lenin, Hilferding, fizeram um debate espetacular sobre isso. Capital financeiro é a fusão de capital produtivo e de capital industrial. Isso também é capital financeiro. E o capital financeiro impõe para as empresas hoje um enorme processo de exploração da força de trabalho em escala global. Esta ideia de destruir legislação social do trabalho, esta ideia de destruir direitos do trabalho, essa ideia de explorar a classe trabalhadora no tempo, tornando as jornadas mais longas, na intensidade, com ritmos mais extenuantes, sem direitos, né, sem, digamos assim, no limite, sem férias, sem descanso semanal, é uma imposição do sistema financeiro que é profundamente destrutivo. Então, em verdade, a lógica do capitalismo atual hoje tem duas patas. A pata financeira, que é digamos, essa exploração, né, onde dinheiro se converte em mais dinheiro. Não é? E tem uma parte produtiva, que é fundada na enorme exploração da força de trabalho, ao contrário do que diziam alguns economistas completamente equivocados, de pouco tempo atrás, que diziam que o capitalismo não se interessava mais pela exploração da força de trabalho. Hoje nós estamos vendo que a China é padrão mundial do capitalismo, porque tem um nível de exploração da força de trabalho brutal. É a China, é o México, é Bangladesh, né? Nós vimos agora a destruição de um imóvel onde funcionavam aquelas fábricas de tecidos que oferecem trabalho, né? Matéria-prima e produção de roupas para grandes marcas, fundado em trabalho praticamente semi-escravo. Então, o capitalismo financeiro é destrutivo em todas as áreas que ele atua e, em particular e decisivamente, na exploração intensificada da força de trabalho, em escala global. E o sistema financeiro... Por que, para finalizar, por que na Europa hoje há uma imposição do sistema financeiro, Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e os governos europeus, para que a Grécia, para que a Itália, para que a Espanha, para que Portugal aceitem
esta lógica destrutiva que nós conhecemos bem do FMI, do nosso passado recente, tá certo? Porque o capital financeiro não quer barreiras, quer para a sua ciranda especulativa, quer para o seu vínculo com a produção que tem que ser fundada na enorme exploração da força humana de trabalho em escala global.